Olá, eu sou Luísa Canissa, sou graduanda de Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense e hoje venho apresentar o trabalho A Contribuição da Ergonomia na Melhoria dos Postos de Trabalho em uma empresa do setor gráfico. Esse trabalho foi elaborado por mim, Luísa Canissa, pela aluna Kézia Santana, pelo aluno Rian Reis e pelo professor Júlio Bispo. O presente trabalho foi realizado numa pequena empresa brasileira inserida no setor de produção gráfica. O portfólio da empresa é composto de uma ampla variedade de produtos, como livros, panfletos, cadernos, envelopes, agendas, estojos e muitos outros. O método utilizado nesse estudo foi elaborado com base nos princípios de intervenção ergonômica do trabalho. Esse método segue 5 etapas típicas, começando pela instrução de demanda, seguida por análise focais, pré-diagnóstico, análises focadas e, por fim, caderno de encargos ergonômicos. A etapa de instrução de demanda consiste em uma série de visitas e conversas semi-estruturadas, tanto com os trabalhadores como com a gerência, para o entendimento do funcionamento da empresa em geral, assim como seus principais processos. Ao final da etapa de instrução de demanda, o processo de produção do estojo de Santa Ceia foi escolhido como foco de estudo. Isso se deve principalmente pela alta demanda pelo produto, queixas de dores por parte do efetivo do posto e elevadas exigências dos procedimentos manuais, e layout e configuração de postos de trabalho inadequadas. Agora, entrando para a etapa de análise focal, foram identificados alguns cenários que poderiam ser mais bem explorados dentro do setor de produção do estojo de Santa Ceia. Esses são a falta de adequação dos postos de trabalho, assim como do mobiliário e das ferramentas, layout atual para a produção de estojo de Santa Ceia não eficiente, a ausência de um espaço designado para armazenar o produto final e, por fim, a falta de padronização na produção, aliada à ausência de um manual de procedimentos. Agora, entrando para a etapa do pré-diagnóstico, tendo em mente os problemas pontuados no processo de confecção dos estojos, foi realizada uma hierarquização para selecionar quais seriam analisados no estudo de caso. Como resultado, optou-se por aprofundar a análise dos postos de trabalho 1 e 2 referentes à produção dos estojos. Agora, então, a gente vai conseguir entrar na etapa de análise focada. Nessa etapa, foi realizada uma análise detalhada dos dois postos de trabalho necessários à confecção dos estojos. Esses são o posto de trabalho 1, onde ocorrem as etapas de montagem da estrutura da caixa, aparafusamento dos fichos, dobradiça e pegador, e posto de trabalho 2, onde são realizadas as etapas de forragem da caixa e acabamento final. Agora, analisando mais profundamente o posto de trabalho 1, seus principais aspectos são: a postura inadequada é adquirida pelo trabalhador ao manusear a grampeadora e a parafusadeira. Materiais e ferramentas frequentemente posicionados de maneira desorganizada na superfície de trabalho. Espaço insuficiente para acomodar as pernas e realizar movimentações laterais, prejudicando o conforto do trabalhador. Um assento inadequado e improvisado para ter altura suficiente para o trabalho na mesa disponível. Alturas e alcances incompatíveis com as medidas antropométricas. E um estoque de apostilas empilhadas na superfície de trabalho. Aqui a gente trouxe uma imagem da postura adquirida pelo trabalhador na etapa de aparafusamento da caixa, em que o trabalhador faz uma flexão dos ombros com abdução associada, além da adoção de flexão de punho com desvio associado. E também trouxemos uma imagem do posto de trabalho em si, em que a gente consegue ver vários pontos agora citados. Agora a gente entra mais a fundo na análise do posto de trabalho 2. Seus principais aspectos são: os materiais e ferramentas são frequentemente posicionados de maneira desorientada, assim como ocorria no posto de trabalho 1. O assento é inadequado à tarefa, que provoca muitas vezes a adoção de posturas forçadas pela trabalhadora. Superfície com dimensões insuficientes para a atividade. E o posto de trabalho também é destinado a múltiplas tarefas, o que exige uma constante reorganização. Aqui trouxemos duas imagens do posto de trabalho 2. A primeira ilustrando a superfície de trabalho do posto, em que a gente consegue ver vários materiais disponíveis de forma aleatória e bastante desorganizada, além de uma superfície de trabalho pequena para a quantidade de materiais exigida. E na segunda imagem, nós conseguimos ver a postura, a postura que a trabalhadora se encontra principalmente pela cadeira inadequada e também pela inadequação da altura da superfície de trabalho. Agora, a gente entra na última etapa, que é a de caderno de encargos econômicos. Como resultado das análises, propõe-se a reestruturação dos postos de trabalho e a substituição de alguns recursos de produção. Assim, para o problema de altura do plano de trabalho, sugere-se adotar um mobiliário com altura do plano regulável. Para o problema de superfície com dimensões insuficientes, sugere-se adotar superfície com largura e profundidade adequadas às tarefas realizadas no posto.
Para ferramentas inadequadas, sugere-se substituir por ferramentas de maior adequação às atividades realizadas. Para o problema de desorganização de materiais e ferramentas, a solução sugerida é inserir compartimentos para disposição e organização na superfície de trabalho. Para o excesso de esforço físico em tarefas frequentes, sugere-se adicionar balancins para a disposição suspensa da parafusadeira e grampeadora, que são as ferramentas que mais exigem força na operação. Para o problema do assento inadequado e improvisado, sugere-se a adoção de um assento adaptado de acordo com a norma regulamentadora NR17. E para o problema de padrão indefinido, sugere-se a definição de um guia de montagem. Além de todos os requisitos agora citados, o novo posto de trabalho deve ser projetado para atender a diversidade antropométrica da população brasileira e ao padrão de trabalho leve, que é o trabalho em que se quadra a produção dos estúdios. Além disso, o posto de trabalho deve permitir a alternância de posição entre operações realizadas em pé e sentada à escolha do trabalhador, favorecendo a saúde e o conforto dos funcionários. Aqui trouxemos algumas imagens representando todos os requisitos agora citados e tem uma atenção especial no alcance que o posto de trabalho deve permitir para o trabalhador e também na alternância das operações, em que a gente pode ver que o operador pode realizar as operações tanto sentado quanto em pé. Agora entramos na nossa conclusão do trabalho. Então, com a implementação das mudanças propostas, espera-se um ambiente mais confortável e produtivo, contribuindo tanto para o bem da força de trabalho quanto para alavancar os resultados da organização. Muito obrigada pela atenção.